Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Estados Unidos, um país com política livre, se tornava a maior potência mundial, com o seu dólar, a moeda mais valorizada do mundo, e a indústria norte-americana mais valorizada que nunca. Mas em 1929, tudo muda. A queda na Bolsa de Valores de Nova York. Pela superprodução e subconsumo da indústria norte-americana, pela falta de regulamentação da economia e o excesso de crédito e especulação na Bolsa de Valores. O desemprego foi alto, crise financeira do capitalismo internacionalmente e uma queda grandesca na produção industrial. Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933. Logo após os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com um novo acordo. Alguns dados que evidenciam o impacto da crise na economia dos Estados Unidos é o PIB nominal dos Estados Unidos, que caiu em aproximadamente 50%, o desemprego que disparou e chegou a custar 27%, sendo que antes da crise era 4%, a importação e as exportações que caíram, a diminuição em 90% dos empréstimos internacionais, a produção industrial caiu e a produção de automóveis que foi reduzida em 50%, e também ocorreu a falência de milhares de empresas e bancos, onde milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação que haviam desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo e por isso a economia de diversos países entrou em recessão. E o desemprego disparou-se mundo afora. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países: na Grã-Bretanha, em 23%, na Bélgica, em 23%, na Suécia, em 24%, na Áustria, em 29%, na Noruega, em 31%, na Dinamarca, em 32% e na Alemanha, em 44%. A maioria desses países teve dificuldade em reduzir esses índices, mesmo após 1933. Vale dizer também que esses dados nos dão uma boa pista do motivo pelo qual o fascismo e os ideais de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 1930. Assim como outros países, o Brasil também sentiu os impactos da crise de 1929. E a área que mais sofreu com a recessão econômica foi a de produção de café, que era o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria era os Estados Unidos, que comprava cerca de 80% do nosso café. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. E no auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1930. O novo governo teve Getúlio Vargas como presidente provisório. A mudança política em si que aconteceu nesse período já é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta de recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações do café brasileiro reduziram-se por volta de 60% e o preço do café do mercado internacional caiu cerca de 90%. Com isso, o governo resolveu agir. A medida de Vargas na economia foi de proteger o principal produto do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, CNC, criado em 1931. Para conter a queda do valor do café, o governo decidiu realizar a compra de sacas que estavam paradas para aumentar o valor dele no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café. E por que afetou o mundo todo? Em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. Mas como essas pessoas viviam durante a crise?
Bom, milhões de norte-americanos perderam seus empregos e suas casas, sendo obrigados a morar na rua. E como os Estados Unidos era antes da crise? Bom, antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possuía índices que comprovavam essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. A solução para a crise surgiu apenas no ano de 1933, no governo de Franklin Delano Roosevelt. Foi colocado em prática o plano. De acordo com o plano econômico, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Com isso, o governo conseguiu controlar a inflação e evitar a formação de estoques, que fez parte do plano também o grande investimentos em obras públicas, estradas, aeroportos, ferrovias, energias, elétrica e etc., conseguindo diminuir significativamente o desemprego. E o programa foi tão bem sucedido que no começo da década de 1940, a economia norte-americana já estava funcionando normalmente.